A graça e a paz, meus irmãos, aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias. Nosso canal agora com esse tema Bate-Papo Cabeça. Eu gostaria de estar vindo compartilhar com você acerca da Escritura Sagrada que Deus tem falado poderosamente comigo. Eu tenho lido esse livro aqui, Experimentando o Poder da Presença do Espírito Santo. Como viver a plenitude do poder de Deus, de Charles Spurgeon. Aconselho todos vocês a lerem. Spurgeon, príncipe da pregação, um homem de Deus que foi muito usado na palavra. Vários sermões viraram livros. E isso veio me despertar para compartilhar com vocês esse bate-papo sobre o poder do Espírito que está sobre a nossa vida. Muitas vezes não entendemos a luta que passamos, as dificuldades que passamos, mas precisamos entender acerca da Escritura Sagrada o que representa a nossa vida, o que representa a sua vida em Cristo. Spurgeon fala ali que aonde você estiver, ali estará também o Espírito. Você pode estar numa casa muito humilde, muito simples, feita de madeira, ali o Espírito está com você. Ou você pode estar numa grande mansão com piscina, uma casa gigantesca, ali o Espírito está com você. Você pode estar em lugares áridos, no deserto, ali o Espírito está em você. Ou você pode estar nas melhores praias, mais belas naturezas que tem o nosso planeta, ali o Espírito está com você. Você pode estar passando a maior dificuldade possível, enfrentando os maiores problemas na sua vida, aí o Espírito está com você. Você pode estar vivendo uma vida de bonança, de maravilhas, de fartura, aí o Espírito está com você. Não importa onde você está, ou o que você está passando, ou o que você está vivendo, uma coisa eu vou te falar: o Espírito está com você. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu sou morada, eu sou o templo de Deus. Eu sou santificado, porque recebo em minha vida o Espírito Santo. Em João capítulo 14, 17 vai dizer: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós conhecemos. Ele habita comigo, ele está em mim. Eu tenho que entender que aonde eu for, eu tenho que entender que o que eu fizer, eu estou carregando comigo o Espírito Santo de Deus. Eu estou carregando comigo uma força poderosa. Eu estou carregando comigo uma confirmação poderosa. Eu tenho que entender que quando eu subo num púlpito para pregar, para orar, não sou eu, mas é quem habita em mim. A Bíblia vai falar que nós somos o sal do mundo. Porque uma comida sem o sal, que graça ela tem? Um sal sem gosto, que graça ele tem? Mas nós viemos para temperar o mundo. Por quê? Porque nós temos o melhor ingrediente dentro da nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Você tem que entender que aonde você for e aonde você estiver, você está ali para transformar vidas, pessoas. Eu amo muitos louvores antigos e tem um que eu sou completamente apaixonado, que é aquele: Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito da luz, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho que entender isso, querido. Que eu hoje represento a arca do Senhor para essa nação. Essa mesma arca que tantas pessoas tentaram tomar posse dela, por ela ser uma arma mística. A Bíblia vai falar que quando o povo estava carregando a arca, e eles tinham que passar o Jordão, e quando eles pisaram no Rio Jordão se abriu, e eles passaram a ser. Enquanto a arca estava na presença do povo, o povo era vitorioso em várias batalhas, porque a arca simbolizava nada mais e nada menos que a presença de Deus. Hoje, eu e você, como diz aqui em Coríntios, 1 Coríntios, nós representamos a presença de Deus. E aonde nós pisarmos, o mar, o rio, vai ter que se abrir. E se ele não se abrir, nós passaremos por cima dele, porque nós temos hoje a presença de Deus. A enfermidade não pode permanecer. O inimigo não pode permanecer. O cativeiro não pode permanecer. Porque eu represento a liberdade, a cura, a transformação, a restauração e o milagre. Eu represento a presença de Deus. Então devemos entender isso. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27 vai dizer: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Nem orar como convém nós sabemos, mas o Senhor, já sabendo da nossa limitação humana, deixou comigo e com você um Espírito perfeito, para que toda vez que nós chorarmos, todas as vezes que nós levantarmos a nossa voz, esse Espírito perfeito conduzirá até o trono de Deus a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Ele conduzirá até o trono da graça aquilo que nós não sabemos pedir como convém. A Bíblia vai falar que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos orar, nós somos limitados demais. Mas louvo a Deus porque tenho em minha vida o Espírito de Deus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Muitas vezes, querido, nós esquecemos dessa nossa limitação, nós esquecemos do quanto nós somos dependentes de Deus. Em Gálatas 3:3 vai dizer: sois assim tolos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? O que em Gálatas está falando é exatamente isso. Nós começamos buscando, nos aperfeiçoando pelo Espírito. Mas depois, por acharmos que sabemos demais, que conhecemos demais, que somos o dono da verdade e da razão, nós queremos começar a nos aperfeiçoar pela nossa carne. A Bíblia vai falar que a carne luta contra o Espírito constantemente. A nossa carnalidade humana, o nosso eu,
o nosso ego, a nossa prepotência, a nossa arrogância, ela luta contra o Espírito constantemente. E como vamos vencer a nossa natureza humana? Como vamos vencer a nossa carne? Como vamos nos vencer? Vencer a nós mesmos? Fortalecendo o quê? O Espírito. Fortalecendo o Espírito. A Bíblia vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Devemos nos encher do Espírito. Devemos buscar cada vez mais esse Espírito. Aqui na minha casa, nós temos orado e eu tenho falado: Espírito Santo, esteja conosco. Conduz a nossa oração até o trono de Deus, porque eu não sei nada, eu sou limitado demais. Conduz a minha oração, a oração da minha filha, da minha esposa, até o trono de Deus. Que venha subir como um incenso de aroma suave às narinas dele. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça aquilo que esquecemos de pedir. Intercede aquilo que esquecemos de pedir para interceder. Porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. Ezequiel 36, 27 vai dizer: ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Deus, o próprio Deus, colocou dentro da nossa vida o Espírito dele para nos ajudar a guardar a Escritura Sagrada, a cumprir com a Escritura Sagrada, a observar a Escritura Sagrada. E farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas ordenanças. Para que venhamos andar em retidão, para que venhamos andar no caminho certo, Ele colocou dentro da nossa vida o Espírito Santo. Jesus falou: eis que vou para o Pai, mas eis que deixo convosco o Espírito Consolador. Estar conosco. Estar conosco. Quantas vezes você tem se ajoelhado e tem orado: Espírito Santo, estou aqui. Nós temos uma representatividade da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito, que representa um só. Jesus falou que se quiser conhecer o Pai, bastava olhar para Ele. Se quisermos ir até Deus, acabamos de ler aqui que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos dentro de nós o Espírito com o caráter e a essência de Deus Pai, de Deus Filho. Um Espírito que vai nos consolar, que vai nos fortalecer, que vai nos ensinar, que vai falar conosco, que vai nos ajudar na hora da intercessão, na hora da oração, na hora da busca. A Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito. Querido, está na hora de despertarmos. Está na hora de acordarmos e começarmos verdadeiramente a buscar com zelo os dons do Espírito sobre a nossa vida. Estudar sobre isso. Nos revestirmos com a armadura de Deus para resistirmos o dia mau, para estarmos fortalecidos. Quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito, em forma de uma pomba. E uma voz falou: esse é o meu filho amado em quem me compraram. Querido, o próprio Jesus, o próprio Deus, recebeu sobre a sua vida para mostrar a nossa humanidade, o quanto nós precisamos desse Espírito.
o quanto ele é importante para a nossa vida. Então devemos começar a dar mais importância a Deus. Em vez de você entrar na presença de Deus a buscar carro novo, casa própria, riqueza, entra na presença de Deus para buscar a presença de Deus, para buscar esse Espírito, essa força, para buscar esse sobrenatural para a sua vida. A Bíblia fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que nós representamos como templo do Espírito Santo, vamos lembrar, eu estava falando isso ontem com a minha esposa, o que carregava a Arca da Aliança. Ela carregava a tábua dos 10 mandamentos. Dentro dela tinha a palavra, tinha as ordenanças do Senhor, a qual nós acabamos de ler, que o Espírito nos fará andar nessas ordenanças. Ela carregava a confirmação do ministério de Arão, que era a vara de Arão. Então a presença de Deus que você carrega é a confirmação do seu ministério. Ela carregava o odre de ouro com o maná dentro. Querido, carregava não, ela carrega, porque eu acredito que ela existe. Ainda. Queridos, o maná, ele era a representatividade da provisão de Deus diária. Você que carrega o Espírito de Deus sobre a sua vida, você carrega a provisão de Deus sobre a sua vida. E o interessante é que aquele maná, ele não podia ser guardado, porque no dia seguinte ele estava podre. Mas dentro da arca, aquele maná foi guardado, está guardado. E sabe por que não se apodrece? Porque ele está na presença de Deus. Aquilo que, como a Bíblia diz, que devemos buscar, aquilo que a traça não corrói. Aleluia. O que guardamos na presença de Deus não se estraga, não apodrece. O galardão que você busca no reino de Deus, no céu, o galardão que você busca na presença de Deus, isso nunca vai se estragar. O ladrão não pode roubar, porque está na presença de Deus, está na presença do Eterno. Por isso que eu tenho perguntado muitas vezes, qual tem sido as suas obras? Quantas vidas você tem levado ao arrependimento? Quantas vidas você tem conduzido à presença de Deus? Já que você é a presença de Deus, para quantas vidas você tem conduzido a presença de Deus para a vida delas? Não adianta ir para a igreja. Não adianta estar todo domingo lá, estar todos os cultos lá. Você tem sido a presença de Deus para quantas pessoas? Porque nos últimos dias muitos vão falar: Senhor, no teu nome eu curei, eu libertei. E ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. Sabe por quê? Ele teve fome e não deram de comer. Ele teve enfermo, ele teve preso e não foi visitá-lo. Ele teve frio e não o cobriste. Sabe o que ele está falando? Eu tive necessidade e você não foi a minha presença para essas pessoas. Seja o veículo do Espírito Santo. Seja transformador de vidas. Seja a mudança. Seja a oração de muitas pessoas. Porque Cristo te chamou. E Ele tem um chamado na sua vida. Você carrega dentro de si a vara de Arão, a confirmação do seu ministério, do teu chamado. Você carrega sobre si o alimento, não só físico, mas o espiritual. Você carrega sobre você os estatutos, a Escritura Sagrada. Quantas almas já se batizaram esse ano por causa de você? Quantas almas você já levou ao arrependimento esse ano? Mas pastor, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Pois é, e Ele está dentro de você. É Ele que vai convencer, sim, através da sua vida, através da sua boca. Jeremias falou: mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias, não diga que você é uma criança, não diga que você não sabe falar,
Porque, Jeremias, aonde eu te enviar, você vai. E o que eu te mandar falar, você vai falar. Não é você, querido, mas é o Espírito que está dentro de você. Eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. Eu espero que essa palavra moveu algo dentro do teu coração. E espero que até o final do ano você venha deixar um comentário aqui e falar: olha, louvado e exaltado seja o Senhor através dessa palavra, porque eu despertei e eu estou desbaratando o inferno e povoando o céu. Muitas vidas vão se arrepender através da sua. Muitas vidas vão se converter através da sua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.